Não cabe a nós decidir de qualquer maneira, já que eles já tomaram a iniciativa de vir aqui. Chamas carmesim brilharam no corpo de Emma quando ela apareceu no ar, Gilbert bem atrás dela. Por fim, os dois pararam, de pé lado a lado. As chamas da alma estão se aproximando muito rapidamente, e a aura da outra parte é muito poderosa. É uma estrela da manhã, mas esta ondulação na linha de sangue. Como é possível? Gilbert virou-se para Emma, incrédulo, apenas para se deparar com os olhos de Emma cheios de espanto e suspeitas semelhantes. Da pessoa que entrava, eles sentiram a mais pura aura da linhagem de Kemoin. Mas como isso foi possível? Sempre existiram apenas 3 Morningstar Warlocks no clã Ouroboros. O primeiro ancião voltou à vida. Uma ideia surgiu na mente de Gilbert, mas foi rapidamente extinta. Ele havia visto pessoalmente a morte do primeiro ancião e sua massa de pontos havia retornado ao plano astral. Da espessura da linhagem, a pureza da linhagem de Kemoin da outra parte era ainda maior que a deles, mesmo a do primeiro ancião. Quem é Gilbert e Emma observaram os raios vermelhos que estavam sendo filmados à distância. Cheios de curiosidade, os raios de luz se dissiparam, revelando a aparência de um jovem bonito. Um sorriso brilhante no rosto, e ele correu para se inclinar em direção a Gilbert. Mentor, eu cheguei no momento seguinte. As bocas de Gilbert e Emma eram tão largas que seus globos oculares quase saltaram para fora. Leilin. Como isso é possível? Um bom tempo depois, enquanto Gilbert e Emma pareciam ter aceitado a promoção de Leilin para a Estrela da Manhã como realidade, ainda havia um choque que não podia ser escondido em seus olhos. Foi assim que aconteceu. Eu avancei para a Estrela da Manhã apenas quando Fosforescence Swamp estava prestes a ser violada, e então matei Demonhantar Sirel. As forças aliadas se retiraram e ambos os lados estão se contendo. A situação agora estabilizou. Leilin deu uma breve visão geral do que ele havia experimentado no mundo dos magos. Claro, qualquer coisa que tocasse em seus segredos, como a E-Shape, o Fingerbomb de Lamia e tudo isso, estava obviamente escondido e não discutido. Gilbert e Emma também não perguntaram. Daqueles que haviam chegado ao reino da Estrela da Manhã, que não tinham seus próprios segredos? Mesmo os dois tiveram muitas reuniões fortuitas enquanto estavam na terceira posição, e receberam heranças de ruínas e afins, o que lhes permitiu felizmente avançar para a quarta posição. Nesse caso, aquele cara, Cyril, está realmente morto. Os olhos de Emma estavam cheios de espanto enquanto avaliava Leilin. Comparado com a idade dela, Leilin era muito jovem agora. No entanto, foi esse bruxo adolescente que causou a queda de Demonhantar Sirel. Emma não pôde deixar de lembrar os aterrorizantes feitiços demoníacos de Sirel, assim como seu poder e abundante experiência. Sua opinião sobre este jovem levantou imensamente. Bem, então. Vocês dois estão dispostos a voltar para o mundo dos magos agora? Leilin tirou o colar de prata branco em seu pescoço que estava emanando os raios de estrelas. As respirações de Gilbert e Emma imediatamente se tornaram mais pesadas. Esta foi a projeção das coordenadas do portão astral de Leilin. Poderia abrir o portão astral e permitir que retornassem ao clã Ouroboros. No entanto, Gilbert e Emma trocaram um sorriso irônico e não falaram. Em vez disso, a área ficou estranhamente silenciosa. Compreendo. Parece que suas graças ainda têm coisas muito importantes para fazer no mundo da lava. Leilin riu, sem se importar nem um pouco. Sim, no final, foi a Emma quem falou. Leilin, você é uma estrela da manhã como nós, então você não precisa nos chamar de sua graça. Basta ligar-nos pelos nossos nomes. Tudo bem, meus senhores. Leilin parecia solene quando começou a fazer suposições. É por causa das pedras da fonte de fogo. No momento em que as palavras saíram de sua boca, Leilin notou a mudança na expressão de Gilbert, enquanto Emma gritava assustada. Você realmente descobriu? Claro!
É um tesouro que pode fortalecer a alma e até mesmo o ponto de massa. Qualquer Morningstar ficaria louca por isso. Leilin assentiu enquanto admitia. Bem. Nesse caso, não temos que continuar escondendo isso de você como antes. Emma imediatamente jogou fora toda a hesitação. Embora o raio de Júpiter tivesse nos enganado, éramos muito mais fortes do que esperávamos. Isto foi especialmente assim em outro mundo, onde sua lua radiante poderia not intrude. Enquanto sofremos um pouco, conseguimos fugir e, enquanto procurávamos o caminho de volta, descobrimos as pedras da fonte de fogo. Emma parecia emotiva. Como podemos deixar esse tesouro que pôde amplificar a força da alma? Nós três Morningstar Warlocks, assim, liderou o caminho e levou em algumas raças oprimidas dentro da União Atlão, criando a organização, a Seita Trizerpente. Na superfície, queremos derrubar o governo de Atlão, mas, na realidade, priorizamos a coleta de pedras da fonte de fogo. Leilin assentiu. Nesta reunião, ele descobriu que as ondulações da alma dos dois duques eram obviamente muito mais poderosas do que no mundo dos magos. Parecia ser o efeito das pedras da fonte de fogo. Então, onde está o primeiro ancião? Perguntou Leilin, e a atmosfera ficou imediatamente sombria. Um bom tempo depois, Gilbert falou com a voz rouca. Há muitos seres poderosos no mundo da lava. No pico estão alguns que têm uma força semelhante aos magos da lua radiante. No começo, com nós três trabalhando juntos, tudo correu bem, e até apreendemos muitas pedras. No entanto, a organização que Jupiter's Lightning montou aqui era obviamente muito maior e até tinha relações com os superiores em Atlão. O chefe de sua união era alguém que havia treinado até o 13º nível da técnica Fireplume, algo inédito na história. Ele era um pico-magos da lua radiante. Sob seu ataque junto com muitos outros magos, o primeiro ancião caiu, enquanto tentava nos proteger. Embora Gilbert explicasse de uma maneira simplificada, Leilin poderia dizer o quão desesperada era essa batalha. Ele sabia dizer que Gilbert havia escondido algumas coisas. Fosse o que fosse, ele nunca acreditaria que o primeiro ancião era tão altruísta, mas Gilbert e Emma não perguntaram por que Leilin não tinha vindo que logo após a batalha e, ao invés disso, só o fizeram agora. Leilin, portanto, não faria sua opinião conhecida. Isso significa que Mentor e Madame Emma estão se preparando para ficar aqui por um período de tempo e conspirar para obter mais pedras do fogo. Nesse caso, podemos colaborar. Leilin tocou o queixo. Ele manteve os mesmos pensamentos que esses dois Warlocks da Estrela da Manhã. Com dois ajudantes do Morningstar, ele tinha mais confiança. Isso é ótimo. Com você se juntando a nós, Leilin, nossa força aumentará em grande quantidade, e teremos até uma maneira de recuar. Emma e Gilbert trocaram um olhar, a exultação óbvia em seus olhos. Parecia que eles estavam planejando causar um tumulto enorme antes de deixar este mundo. Leilin não pôde deixar de sentir seu couro cabeludo arrepiar. Os ataques desenfreados de três Morningstar Warlocks definitivamente jogariam toda a Atlânia no caos. No entanto, isso não era da conta dele. Contanto que ele pudesse obter pedras suficientes, ele não se importava de empurrar a União para o abismo, ou quebrá-la em pedacinhos. Leilin deu um tapinha na cabeça, lembrando-se de repente de algo enquanto falava. Certo. Estou mentindo na força-tarefa especial em Atlã por enquanto. A fim de obter sua confiança, eu destruí algumas fortalezas da seita Trizerpente. Não importa. Essas são apenas as organizações vizinhas. Podemos apenas criar mais alguns em breve. Para realmente obter sua total confiança, não importa mesmo se entregarmos toda a seita Trizerpente. Gilbert acenou com os braços, não se importando com o mínimo. Na verdade, também temos mantido um perfil discreto na Atlânia e até obtivemos títulos.
A maioria das informações sobre a seita Triserpente foi intencionalmente divulgada por nós Emma Rio, uma camada de penas vermelhas cintilantes aparecendo em seu corpo. As Emberwings e Fireplume, Leilin Rio. A Morningstar Warlocks era todos os grandes mestres na remodelação das linhagens. Com a experiência de Emma e Gilbert, passar uma identidade como Emberwing era fácil demais. Além disso, esses dois eram implacáveis e até venderam sua organização apenas para obter confiança. Provavelmente foi assim que ganharam seus títulos e porque não se importaram com as ações de Leilin. Leilin estava bastante sem palavras, sentindo que ainda precisava aprender muito mais com seus idosos nessas áreas escuras. Se os seguidores da seita Triserpente descobrissem que tinham sido traídos por seus líderes, provavelmente acabariam se desintegrando. Leilin não pôde deixar de começar a sentir pena deles. Você tem alguma informação? Perguntou Leilin. Esses dois Warlocks estavam ali por mais tempo do que ele definitivamente conheciam mais segredos. É claro, Gilbert riu com orgulho. Com base em nossas fontes, existe apenas um lugar onde as pedras de origem são geradas, e o chapéu é a capital do Atlantium Intilazus. Só vem da própria cabeça, o que significa que a fonte está sendo controlada por ele. Existem muito poucas reservas fora a cabeça que está no 13º nível de Fireplume. O pico da lua radiante. Leilin suspirou levemente, sabendo que as coisas iam ficar problemáticas. 3 Mornin cooperando ainda não foi suficiente para arrebatar algo deste oponente. Isso não foi tudo. Lutando em outro mundo, seres estrangeiros como eles, obviamente, tinham uma desvantagem em comparação com as pessoas desta terra. A vontade do mundo em si também teria um viés e ajudaria seu próprio povo, e mesmo se um pico da lua radiante se aproximasse, eles poderiam não ser capazes de lidar com esse oponente. Gilbert e eu já criamos um plano. Estamos planejando entrar em Tilazus 2 meses depois, no dia solar sagrado. Você chegou na hora! Exclamou Emma. Leilin tocou seu queixo. O Oli Solar Day foi um festival muito importante das Emberwings. Durante esse tempo, a cabeça teria que fazer um discurso, participar da festa e outras coisas. Havia oportunidades mais do que suficientes para entrar em sua residência.